queridos, tudo bem? Sobral por aqui. Para a gente dar continuidade, a gente vai para o tópico agora, a norma constitucional no tempo, relações entre a Constituição e a ordem jurídica anterior, ou você pode chamar isso aqui apenas de direito constitucional intertemporal. Vamos bater um papinho aqui antes da gente olhar para o que tem previsto aqui no nosso material. Queridos, a Constituição está no topo do sistema, certo? Ela é a norma máxima. E abaixo você tem as normas infraconstitucionais, você tem as leis e abaixo as normas administrativas, formando a famosa pirâmide, né? Aquela pirâmide bem facilzinha de lembrar. Então, Constituição no topo, abaixo as leis e, por último, os atos administrativos normativos, certo? Vamos pensar o seguinte, quando eu tenho a edição de uma nova Constituição, bom, norma posterior que vem no mesmo status da anterior, criando um novo ordenamento jurídico, então a Constituição nova revoga a Constituição antiga. Eu entendo que você enxergar isso é algo muito simples. No mesmo sentido, uma lei posterior que regula o mesmo assunto da lei anterior faz o quê? Revoga. No mesmo sentido da Constituição. Se você tem uma nova Constituição, não tem como subsistirem duas Constituições no mesmo ordenamento jurídico, porque só uma Constituição fica no topo. Mas a questão é o seguinte, quando vem a nova Constituição, que de forma meio óbvia revoga a Constituição anterior, e as normas infraconstitucionais? E as leis anteriores? O que acontece? Qual é a relação? É uma relação de inconstitucionalidade? É uma relação de recepção? É uma relação de revogação? Ou ocorre a desconstitucionalização? Enfim, são esses fenômenos que a gente vai estudar agora. Então, imagina a Constituição de 88. Você tinha todo o ordenamento jurídico pré-88. Qual foi a relação da Constituição de 88 com essas normas anteriores? Tanto com a própria Constituição anterior, como com as normas infraconstitucionais. Esse é o assunto que a gente vai estudar agora. E para esse assunto, a gente vai passar por 4 institutos. Eu vou falar com vocês, olha no seu material, sobre revogação, vou falar sobre desconstitucionalização, vou falar sobre recepção, e por último, cadê? Mas lá no finalzinho, eu vou falar sobre repristinação. Já viu aí no seu material? Então, os 4 institutos que eu quero trabalhar com vocês aqui, ó. Revogação, desconstitucionalização, recepção e repristinação. Então, vamos lá, gente, mais uma vez. Quais são os institutos que a gente vai trabalhar aqui? Revogação, desconstitucionalização, recepção e repristinação. Vamos lá, começamos pela revogação. Revogação fala assim... A revogação é um instituto que pressupõe normas dotadas de marca semelhante densidade normativa e produzidas pelo mesmo órgão. Ó, semelhante densidade normativa e produzidas pelo mesmo órgão. Exemplo mais simples, lei posterior, revoga anterior. Então, quando eu tive o Código Civil de 2002, eu revoguei o Código Civil de 1916. Quando eu tive o Código de Processo Civil de 2015, eu revoguei o Código de Processo Civil de 1973. Perceba, são normas de semelhante densidade normativa e foram produzidas pelo mesmo órgão, pelo Congresso Nacional, com sanção do Presidente da República. Então, a norma posterior revoga a anterior, bem simples de enxergar isso. Por isso, a rigor, não é correto falar, vamos lá, tecnicamente, não é correto falar em o quê? Revogação de norma legal por uma norma constitucional, aí chamada hipótese de não recepção. Vamos analisar aqui. Então, para uma norma revogar a outra, ela tem que ter semelhante densidade normativa e produzida pelo mesmo órgão. Semelhante densidade normativa, Constituição com Constituição. E produzida pelo mesmo órgão, são produzidas pelo Poder Constituinte. Beleza. Então, Constituição revoga a Constituição. Constituição tem semelhante densidade normativa com a lei? Olha aqui. Constituição tem semelhante densidade normativa com a lei? Não. Então, eu não posso dizer que uma Constituição revoga a legislação anterior. Tecnicamente, não seria correto falar isso. Estou explicando aqui o porquê. Por quê? Porque Constituição e lei não têm semelhante densidade normativa, são densidades normativas distintas. Elas estão em níveis distintos no âmbito hierárquico, certo? Pois é. Então, já adiantando aqui um próximo tópico, a legislação anterior, que está incompatível com a Constituição, eu vou dizer que a Constituição revogou essa legislação anterior? Tecnicamente, eu não poderia dizer isso. O problema é que o Supremo fala. Mas o Supremo fala isso sobre um aspecto prático, não pelo aspecto técnico. E eu já vou explicar isso aqui para vocês. Mas primeiro eu preciso que vocês entendam o Instituto. Até para você analisar a crítica, você tem que entender o motivo da crítica.
Porque para uma norma revogar a outra, elas têm que ter semelhante densidade normativa e, por óbvio, Constituição e lei não têm semelhante densidade normativa. Então vamos de novo. Revogação pressupõe normas dotadas de semelhante densidade normativa e produzidas pelo mesmo órgão. Por isso, a rigor, não é correto falar em 1. Revogação de norma legal por norma constitucional, que é a hipótese não recepção, nem de lei por medida provisória. Ou ainda, nos casos de competência legislativa concorrente, lá do artigo 24, parágrafo 4º da Constituição, de lei estadual por lei federal superveniente, que é a hipótese de suspensão da vigência e eficácia. Como é que a gente aprende isso lá na aula de repartição de competências? Você tem a União editando normas gerais na competência concorrente e os estados editando normas suplementares. O exemplo clássico lá, que está no artigo 24, direito tributário, econômico, financeiro, urbanístico e penitenciário. Tudo lá no artigo 24, salvo engano, inciso 1. Então, a União estabelece normas gerais de direito tributário e cada estado edita sua norma suplementar. A União edita normas gerais de direito penitenciário e cada estado edita sua norma suplementar. Um bom exemplo de direito penitenciário, a LEP, a Lei de Execução Penal, que é a Lei 7.210 de 1984. É uma norma geral de direito penitenciário. Cada estado pode exercer a sua competência legislativa suplementar para atender às suas necessidades. Mas aí vem a pergunta. Se vier a revogar a legislação estadual, a legislação geral federal, cada estado pode exercer a chamada competência legislativa plena. Ou seja, pode estar normas de caráter geral e normas de caráter suplementar. E, posteriormente, se vier a ser editada uma lei geral federal, o que essa lei geral federal faz com as normas estaduais? Ela revoga? Não. Ela faz o quê? Suspende eficácia no que for contrário. Tudo isso eu te explico direitinho lá na aula de repartição de competências. Perceba, são normas com densidade normativa distintas. Uma não poderia revogar a outra. Então, a norma federal não poderia revogar a norma estadual. Ela faz o quê? Suspende eficácia no que for contrário. É isso que a gente precisa nesse momento. Então, mais uma vez, tecnicamente, nós não temos revogação. Em quantos casos apontados aqui? 3. Primeiro, revogação de norma legal por uma norma constitucional. Segundo, de lei por medida provisória. Terceiro, na competência legislativa concorrente. Estado exercendo competência legislativa plena, mas posteriormente a União editando a norma geral federal. Isso revoga? Não. Faz o quê? Suspende eficácia. Aí, olha só. Entretanto, vejamos o STF. Trouxe lá a DI 2, lá de 1997. Com a adoção de uma nova Constituição, a lei anterior ou é compatível com ela e permanecerá em vigor, olha agora, ou é incompatível com ela e será por ela revogada. Revogada. Ao preparar o projeto de legislação, o legislador observa os limites impostos pela Constituição em vigor, pois é obviamente possível obedecer a termos e preceitos de uma Constituição futura ainda inexistente, aqui já não é relevante para a gente. Então perceba, o Supremo chama essa incompatibilidade da legislação anterior com a atual Constituição de revogação. Por que o Supremo está falando isso? Leia aqui comigo. O motivo do STF tratar a não recepção como revogação e vice-versa foi para impedir o cabimento de ADI, ação direta de inconstitucionalidade, em face de normas pré-88. Isso por quê, queridos? Porque quando o Supremo diz que é uma questão de revogação e não de inconstitucionalidade, ele fala, não cabe ADI. Porque ADI gente, é um jogo, meio que um jogo de palavras aqui, mas tinha um aspecto prático muito relevante. Até porque a gente para imaginar. Imagina o Supremo Tribunal Federal analisando a ação direta de constitucionalidade de todas as leis brasileiras pré-88. Então foi um argumento puramente pragmático para falar, olha, não cabe ADI. Ah, mas Sobral, eu já ouvi dizer que cabe a DPF, arguição de cumprimento de preceito fundamental. Sim, desde que atendidos os demais requisitos. Só que o cabimento de ADPF, nesse caso, ele vai ser mais restrito. Até porque só pode violar preceito fundamental, tem que atender o princípio da subsidiariedade, que são fundamentos que a gente analisa lá nas aulas de controle de constitucionalidade, certo? Então, vamos fechar a conta aqui. O que é revogação? É quando eu tenho normas dotadas de semelhante densidade normativa e produzidas pelo mesmo órgão. Por isso é que não é tecnicamente correto falar que norma legal é revogada por norma constitucional, ou que lei é revogada por medida provisória, ou que quando os estados exercem competência legislativa plena na competência concorrente,
A posterior edição de norma geral federal revoga, não revoga, suspende. Até aí tudo bem. Mas e o Supremo Tribunal Federal? Ele segue esse raciocínio? Não. Mas ele não segue porque ele não está sendo técnico? Não, não é isso. É um argumento de ordem prática. E qual é o argumento de ordem prática aqui? Para não admitir o cabimento de ADI em face da legislação pré-88. O Supremo diz que essas normas foram revogadas pela Constituição de 88. E revogação eu não posso analisar no âmbito de ação direta de inconstitucionalidade. Ok, vamos falar agora de desconstitucionalização. Isso aqui já caiu em prova para a nossa banca aqui, para a FGV, e é relevante. À luz dessa teoria, quando o surgimento de uma nova Constituição, ocorrem duas situações distintas com as normas constitucionais anteriores. Vamos lá. As normas materialmente constitucionais e as normas formalmente constitucionais. Tá, vamos entender essa lógica aqui. Desconstitucionalização, já te adiantando que é o seguinte. Eu tenho aqui a Constituição anterior e eu tenho a Constituição atual, certo? O que a gente está falando até agora? Que a Constituição atual faz o quê? Ela revoga a anterior. Mas será que eu poderia, ao invés da Constituição atual, simplesmente revogar a anterior? Essa Constituição anterior, ela poderia ser desconstitucionalizada? O que é desconstitucionalizada? Olha aqui, ó. Eu vou receber a Constituição anterior, mas com status infraconstitucional. Ou seja, a Constituição anterior passa a ser recepcionada com status normativo infraconstitucional. Por isso que eu chamo de desconstitucionalização, entendeu? Então, já expliquei o que é o Instituto. Mas agora a gente vai ter que fazer uma distinção entre normas materialmente constitucionais e normas formalmente constitucionais. Vou ler com você, já vou captar suas dúvidas e já vou te explicar. Vamos de novo lá. Desconstitucionalização, à luz dessa teoria, quando o surgimento de uma nova Constituição, ocorrem duas situações distintas com as normas constitucionais anteriores. Vamos ver. Nessa teoria, as normas consideradas materialmente constitucionais, o que são normas materialmente constitucionais? São as que tratam de direitos e garantias fundamentais, que tratam da estrutura do Estado e da organização de poderes. Essas normas são revogadas. Então, de novo, o que são normas materialmente constitucionais? Basicamente, as que versam sobre direitos e garantias fundamentais, estrutura do Estado e organização dos poderes. Repete comigo. Direitos e garantias fundamentais, estrutura do Estado e organização dos poderes. Essas normas são revogadas. Mas as normas apenas formalmente constitucionais, que são os demais dispositivos contemplados no texto da Constituição, cujo conteúdo for compatível com o da nova Constituição, são por ela recepcionadas como normas infraconstitucionais. Então, ou seja, outras normas que estavam na Constituição anterior, mas que não versavam sobre direitos e garantias fundamentais, não versavam sobre estrutura do Estado, nem organização dos poderes. Essas demais normas, que eram apenas formalmente constitucionais. Por que apenas formalmente constitucionais? Porque estavam na Constituição, mas não tratavam dessa essência de normas que devem estar no texto constitucional. Para a teoria da desconstitucionalização, essas normas formalmente constitucionais seriam recepcionadas com status infraconstitucional. Respira que eu vou falar de novo. Vamos lá. O que é a desconstitucionalização? Significa você receber parte das normas da Constituição anterior com status infraconstitucional. E à luz dessa teoria, qual é a análise que eu faria para operar a desconstitucionalização? Eu dividiria em normas materialmente constitucionais e normas formalmente constitucionais. Quais seriam as normas materialmente constitucionais? Aquelas que versassem sobre direitos e garantias fundamentais, estrutura do Estado e organização dos poderes. Essas seriam revogadas. Já as normas formalmente constitucionais, que são as demais normas que não tratam desse tema, poderiam ser recepcionadas com status infraconstitucional, certo? Olha só, agora continua o material comigo. Essa teoria só pode ser admitida quando houver expressa previsão no texto constitucional. Por exemplo, vejamos o artigo 147 da Constituição do Estado de São Paulo de 1967. Isso já aconteceu. Artigo 147. Consideram-se vigentes, com caráter de lei ordinária, os artigos da Constituição promulgada em 9 de junho de 47, que não contrariem essa Constituição. Tá vendo? Ele foi lá e recepcionou como lei ordinária. Ocorreu uma desconstitucionalização. Só que a Constituição de 88 não fez qualquer referência ao processo de
desconstitucionalização. Então vamos lá, queridos, preste atenção. A prova pode te perguntar o que é a desconstitucionalização. Eu te expliquei aqui. Mas a Constituição de 88 operou uma desconstitucionalização? Não operou. Temos algum exemplo no Brasil? Foi o caso da Carta Paulista de 1967, uma Constituição estadual. Entendido aqui? Agora vamos falar de recepção. Ao ser promulgada uma nova Constituição, duas situações podem ocorrer. Primeira, as normas infraconstitucionais anteriores, materialmente compatíveis com ela, são recepcionadas e ganham um novo fundamento de validade. Depois eu leio o julgado aí. E as normas infraconstitucionais materialmente incompatíveis perdem o seu fundamento de validade antigo e, como não ganham um novo fundamento, perdem também a sua vigência. Então vamos lá. O que significa uma compatibilidade material? Compatibilidade material, gente, é uma compatibilidade de conteúdo. Vou te dar um exemplo muito simples. Até porque esse eu acho que todo mundo sabe. A Constituição de 88, ela admite pena de morte? Sim. Em quantos casos? 1. Guerra declarada. Ponto. Tem alguma outra exceção? Não tem. A Constituição fala, não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Ponto. Digamos que eu tivesse, vamos considerar que nós tivéssemos uma lei da década de 60, sei lá, de 1968, estabelecendo pena de morte para quem praticasse crime contra o Estado brasileiro. Estava lá previsto. Pena de morte para quem praticasse crime contra o Estado brasileiro. Aí tem aqui a lei estabelecendo pena de morte para quem praticasse crime contra o Estado brasileiro. Quando veio a Constituição de 88, vamos lá, gente, essa lei é materialmente compatível ou incompatível com a Constituição de 88? Manifestamente incompatível com o conteúdo da Constituição. Então, a compatibilidade material é a análise da compatibilidade quanto ao conteúdo da norma. Se eu olho para aquela norma e ela é materialmente compatível com a Constituição, aí eu vou dizer que essa norma foi recepcionada. Agora, se eu olho para essa norma e eu digo que o conteúdo é incompatível com a Constituição, eu vou dizer que a norma não foi recepcionada. Então, tecnicamente, eu deveria dizer quanto à existência ou não de compatibilidade material, se a norma foi recepcionada ou não recepcionada. Entretanto, no Brasil, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nós acabamos tratando como sinônimos o instituto da o quê? Da recepção e da revogação. Você viu aqui comigo, lembra? Por que o Supremo fez isso? Por um aspecto puramente prático, para evitar o cabimento de ADI contra as normas pré-88. Então vamos de novo. Quanto à legislação infraconstitucional pré-88, eu não vou analisar no plano da revogação, eu vou analisar no plano da recepção, por mais que o Supremo iguale. Se aquela norma pré-88 está compatível com a Constituição, eu digo que ela foi recepcionada. Se aquela norma pré-88 ela está incompatível com a Constituição, eu digo que ela não foi recepcionada. Sobral, me dá um exemplo de recepção? Dou. Tema 528 da repercussão geral do Supremo, é um tema recente, é um tema relevante, por sinal. Ele vai falar assim, ó, recepção pela Constituição de 88 do artigo 384 da CLT, que dispõe sobre um intervalo de 15 minutos para a trabalhadora mulher antes do serviço extraordinário. Tese, o artigo 384 da CLT, em relação ao período anterior à edição da Lei 13.467, foi recepcionada, está marcado no seu material, pela Constituição Federal de 88, aplicando-se a todas as mulheres trabalhadoras. Hoje esse artigo se encontra revogado, mas o que era o intervalo do artigo 384? A mulher, antes de iniciar uma jornada extraordinária, ou seja, após a sua jornada regular, ela tinha um intervalo de 15 minutos de descanso. Então, exemplo, a mulher trabalhava 8 horas por dia, ia fazer 2 horas extras naquele dia, antes de iniciar essa jornada de 2 horas extras, um intervalo de 15 minutos. O Supremo entendeu que, apesar da Constituição, no artigo 5º, inciso 1, inclusive está aqui na ementa, o 5º, inciso 1, que traz o quê? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Ou seja, o princípio da igualdade entre homens e mulheres, mas esse princípio deve ser analisado à luz da igualdade material. Tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, na medida de sua desigualdade. E o Supremo entendeu que havia um critério legítimo de desigualação entre homens e mulheres,
estabelecendo esse intervalo de 15 minutos em favor das mulheres antes de iniciar a jornada extraordinária. Logo, entendeu que havia compatibilidade material, logo entendeu pela recepção da norma do artigo 384 da CLT. Tranquilo até aqui? Agora um tópico que eu já falei em algumas aulas presenciais, isso aqui assustou algumas pessoas. E quando eu tenho uma nova redação da Constituição em virtude de uma emenda constitucional? Vamos parar para pensar. Eu estou te gravando essa aula em 2024. E vamos dizer que a legislação veio a ser alterada, da Constituição, uma nova emenda constitucional, em 2024. Nesse sentido, eu tenho nessa hipótese, uma nova análise da legislação interior com aquele artigo da Constituição que foi alterado? Ou seja, a edição de uma emenda constitucional também gera uma análise de recepção ou não recepção da legislação anterior, agora em 2024, porque todo mundo, para quem já sabia disso, está aqui nessa aula, já sabia que a recepção é um negócio lá da Constituição de 88. A Constituição de 88 ela passa como um filtro no ordenamento jurídico, recepcionando quem é compatível e não recepcionando quem é incompatível. Tá, e quando é o caso de emenda constitucional? Também ocorre esse fenômeno de recepção e não recepção? Ocorre, abençoado. Leia lá comigo, ó. Ainda o estudo da recepção deve ser aplicado também às hipóteses de promulgação de emendas constitucionais. Então, quando eu promulgo uma emenda constitucional, aqueles artigos que foram alterados vão gerar recepção e não recepção das normas anteriores que com eles sejam compatível ou incompatível. Sobral me prova. Prova aí, ó. Tema 1193, olha aqui, ó. Recepção da contribuição prevista no artigo 1º da Lei Complementar 110 de 2001, pela Emenda Constitucional 33 de 2001, que veio logo depois. Sobral, mas eu não sei que contribuição é essa, mas não precisa saber. Eu estou falando aqui de uma lei complementar e de uma emenda constitucional. E ele está analisando se essa contribuição aqui foi ou não recepcionada pela emenda. Olha lá a tese. A contribuição prevista no artigo 1º da Lei Complementar 110 foi recepcionada pela Emenda Constitucional 33 de 2001. Então, também ocorre o fenômeno da recepção por meio de emenda constitucional. Acabei de mostrar aí para vocês. Beleza? Tranquilo, gente? Aí, vamos lá. Caminhando aqui mais um pouquinho, nesse tópico da recepção, há que se distinguir incompatibilidade material superveniente de incompatibilidade formal superveniente. Aí, vamos lá. Vamos ler aqui. Incompatibilidade material superveniente. Nesse caso, a norma infraconstitucional é incompatível com a nova Constituição ou com a nova emenda constitucional. Aqui ocorre a não recepção. Aqui é o que a gente está estudando. Eu vou analisar o conteúdo daquela norma anterior e se ele estiver incompatível com o conteúdo da Constituição ou da emenda constitucional, eu digo que ocorreu uma incompatibilidade material superveniente. Superveniente, porque a Constituição e a emenda constitucional veio depois. Logo, aquela norma não foi recepcionada, até aqui sem novidade. A novidade que eu vou te falar agora é quanto à incompatibilidade formal superveniente. Que, olha, em regra, não impede a recepção, mas confere nova roupagem ao ato infraconstitucional. Sobral, não entendi. Vai entender, segura. E a Constituição... vamos lá. Por exemplo, a Constituição anterior exigia que determinada matéria fosse editada via lei ordinária. E a Constituição atual passa a exigir lei complementar. É o caso do Código Tributário Nacional, que foi criado originariamente como uma lei ordinária lá em 1966, em conformidade com o disposto do artigo 5º 14 da Constituição de 46, que pedia a lei ordinária, e posteriormente recepcionado como lei complementar pela Constituição de 1967, por meio do ato complementar 36 de 67. Por sinal, é um erro, é muito comum, e tem alguns livros constitucionais estão errados, e eu já falei isso em aula errada algum tempo atrás. Porque está em muitos livros de constitucional, que a Constituição de 88 recepcionou o CTN como lei complementar. Não é. Quem recepcionou o CTN como lei complementar foi a Constituição de 67. E a de 88 já recebeu como ele já estava como lei complementar. Conclusão, gente, em linguagem simples. A Constituição anterior exige lei ordinária para a matéria. A Constituição nova passa de lei complementar. E aí? Existe uma incompatibilidade. Isso impede a recepção? Não, isso não impede a recepção. Ou seja, se a Constituição anterior exigia lei ordinária e a Constituição norma exige lei complementar, só alterou a espécie normativa, você faz o quê? Você recebe aquela lei ordinária com status de lei complementar.
Ó, isso aconteceu, inclusive, para os códigos que foram editados como decreto-lei. Então, a própria CLT, gente. A CLT é um decreto-lei. E aí, ela foi recepcionada como decreto-lei? Não, porque não existe mais decreto-lei. Foi recepcionada como o quê? Como lei ordinária. Então, eu não vou dizer, eu não vou recepcionar a CLT porque ela foi ditada como decreto-lei não existe mais. Entendeu? Então, era decreto-lei, exige lei ordinária. Era lei ordinária, exige lei complementar. Não tem problema, você recebe com o status que é previsto na atual Constituição. Tranquilo aqui? Mas antes de falar aqui a exceção, e aí a gente fechar esse nosso bloco, eu quero te dar mais vamos dar mais uma revisada. Vamos lá, vamos dar mais uma revisada. Então, eu tenho a nova Constituição e eu posso analisar uma incompatibilidade material, como posso analisar uma incompatibilidade formal. A incompatibilidade material gera a não recepção. E essa incompatibilidade material é com a nova Constituição ou com uma emenda constitucional, certo aqui? Tá. E o que seria incompatibilidade formal? É quando a Constituição anterior exigia uma determinada espécie normativa e a Constituição atual tem uma nova espécie normativa. Isso, em regra, impede a recepção? Não. Exemplo, a Constituição anterior exigia lei ordinária para regular uma matéria, a Constituição atual exige lei complementar. Recebe como lei complementar, foi o caso setênio com a Constituição de 77. Ou então, todos os códigos foram editados como decreto-lei, Código de Processo Penal, Código Penal, e a Constituição atual passa a exigir lei ordinária. Beleza, tá. Então, regra não existe em constitucionalidade formal superveniente. Se eu altero alguma questão formal quanto àquela norma, eu não teria inconstitucionalidade. Só que tem uma exceção. Olha aqui, ó. Cuidado, há uma exceção que ocorre com o deslocamento de competências federativas do ente menor para o ente maior, hipótese na qual a legislação anterior não é recepcionada, como, por exemplo, o caso de uma competência legislativa municipal que venha a ser atribuída aos estados pela nova Constituição. Vamos entender. Vamos considerar que a Constituição anterior exigia que para determinada matéria aquilo fosse de competência dos municípios. Então, os 5.570, 80, sei lá, municípios do Brasil têm competência para legislar sobre aquele assunto. Vem uma nova Constituição e passa a prever que aquela matéria é de competência dos estados. Como é que você vai recepcionar nesse caso, gente? Trocou a entidade federativa para cima. Então, todas aquelas matérias que estavam sendo reguladas no município, agora é de estado. E é o estado que vai ter que regular aquela matéria. Deu para entender o exemplo aqui, tá? Esse exemplo eu trouxe da doutrina para vocês. Ainda não vi, né, cair na FGV, mas achei interessante, trouxe para vocês. Tá, e se for o contrário, ó, na hipótese inversa, ou seja, de alteração de competência legislativa de um ente maior da União para um ente menor, estados e municípios, aí a recepção deve ser admitida de modo a evitar o vácuo legislativo. Vamos lá, gente, para fechar. Toda essa sobre a referência doutrinária, Marcelo Novelino, tá? É a minha referência aqui para essa aula. Então, regra não tem constitucionalidade formal superveniente, ou seja, se alterar a espécie normativa de lei ordinária para lei complementar, você recebe como lei complementar. Ok. Se falar isso, ok. Cai em prova sim. Tá, mas se ele perguntar do caso específico de alteração da competência, ou seja, era do município e passou para o estado, ou era da União e passou para o município. Se era do município e passou para o estado, aí não gera recepção. Então aqui eu teria uma constitucionalidade formal superveniente por alteração da entidade federativa competente para legislar sobre aquele assunto. Agora, se é um exemplo da competência da União que passou para estados ou municípios, aí o que você faz? Você entende recepcionada até cada um editar a sua norma respectiva. Não tenho fundamento em questão disso, o fundamento é puramente doutrinário. Nesse caso, eu estou reproduzindo exatamente o que está no livro do Marcelo Novelino para vocês, beleza? Vamos dar uma pausa aqui, a gente já volta para dar continuidade.